conhecido por sétima arte, foi criado como forma de entretenimento da população. Para que o cinema alcançasse suas projeções atuais, aconteceram diversos estudos e aperfeiçoamentos ao longo do tempo. A sétima arte passou por evoluções tecnológicas ao longo de sua história, como o cinematógrafo, que recriava a ilusão de movimento, aparelho criado pelos irmãos Lumière e que representou o marco inicial do cinema em 1895. Os efeitos especiais, por meio da técnica de sobreposição de imagens. A captura de movimento, usada para criar personagens digitais mais realistas. As imagens coloridas, devido a câmeras desenvolvidas pela Technicolor. O uso da câmera multiplana, para a criação de efeitos tridimensionais. O cinema 3D, que deu a impressão de estar dentro de um filme. Entre outros marcos cinematográficos que aconteceram ao longo da história do cinema, que continuam se desenvolvendo e se aprimorando. A série The Mandalorian terminou no final de 2020 e deixou os fãs de Star Wars muito empolgados com o resultado da série e o futuro da franquia na streaming. A tecnologia empregada nas filmagens pode revolucionar completamente o cinema e a televisão, devendo ser largamente utilizada nas obras de 2021. Basicamente, essa tecnologia é um conjunto de telas com conteúdos pré-filmados e renderizados em tempo real, que funcionam como um fundo e um cenário perfeito para gravação. Esse é o melhor substituto possível para as telas verdes ou azuis, já que garantem mais realismo na atuação e faz tudo parecer menos artificial. O nome oficial de todo o conjunto utilizado no Mandalorian é Stagecraft, mas ela também pode ser chamada de The Vellum. Este é um projeto criado pela Industrial Light Magic, que é a empresa de efeitos especiais fundada por George Lucas e Epic Games, sendo responsáveis atualmente pelas produções dos filmes da Marvel, DC, Pixar e até mesmo dos filmes da Disney. Ao todo, o componente principal desse cenário tem aproximadamente 6 metros de altura e é um paredão com curvatura de até 270 graus, feito com 1.326 pequenas telas de LED. O teto também é feito em LED e o piso utilizado na movimentação tem diâmetro de quase 2 metros, formado por alguns objetos feitos pela própria equipe e construídos antes da produção, como mesas de decoração, dependendo da espécie da cena. Nessa tela podem ser projetados vídeos pré-gravados de locações, mas o maior triunfo dessa tecnologia é exibir cenários, objetos e outros elementos de computação gráfica pré-renderizados em tempo real. Outro ponto positivo está na iluminação. As telas LED que fazem parte da Stagecraft têm uma resolução bastante alta e um brilho intenso, que produz muito bem a iluminação complexa de uma cena. Vários elementos que teriam que ser acertados na pós-produção já parecem prontos, e em The Mandalorian foi essencial, como por exemplo a armadura de Beskar do protagonista, que é complexa em termos de reflexo, e cada planeta tem suas próprias cores. O uso de renderizações excluiu as ocasiões que se precisava ter que mudar as configurações de equipamento a cada nova cena ou ter que configurar tudo apenas depois da gravação. Além disso, por causa da curvatura modular, o paredão de tela verdadeiramente abraça o ator e a visão periférica é completamente composta pelo conteúdo, ajudando na imersão do elenco. Parece um ambiente 3D, quase uma experiência em realidade virtual para ele. Agora você pode estar pensando, isso não é tão novo, eu já vi algo assim. E você está certo, em partes. O antecessor do que vimos em The Mandalorian é uma cena de condução como esta, de Dr. No. Você tem um ator no carro e atrás dele uma tela com imagens da estrada que eles percorreram. Mas a tecnologia era limitada, digamos que você queira mover o ângulo da câmera durante a cena. Isso era impossibilitado, já que essas projeções não poderiam ser movidas simultaneamente com a câmera. Mas utilizando o Unreal Engine, uma tecnologia emprestada do campo dos videogames, esse problema é resolvido. Os artistas podem criar um fundo 3D fotorrealista que se move estritamente com o campo de visão da câmera, conhecido como tronco. Dessa forma, se a câmera balançar e mudar os ângulos, o plano muda da mesma forma, permitindo com que as câmeras com rastreamento de movimento executem técnicas tradicionais de cinematografia dentro do cenário virtual, alcançando movimentos cinematográficos com efeito de paralaxe, onde o objeto em primeiro plano se move em uma velocidade diferente do fundo, amplificando a ilusão de filmar em um local real. Inovações que mudaram a indústria cinematográfica e criação digital. A edição criativa e a aplicação cuidadosa da tecnologia já foram usadas em performances pós-mortes, como é o caso de Tupac Shakur no Coachella em 2012. Realidade virtual. A realidade virtual será a nova onda do futuro, com novos projetos como Twice,
VR, é possível criar um produto que utiliza a gravação completa em 360 graus, nos permitindo assistir um filme da mesma forma que vemos no mundo natural. Drones. Atualmente temos um novo tipo de drone que é combinado com um algoritmo que lhe permite evitar obstáculos de forma autônoma e empregar diferentes técnicas de filmagem, além de manter o enquadramento de fotos aéreas com pouca informação do solo. Edição de vídeo algorítmica. As tecnologias de edição algorítmica, como software que os pesquisadores do MIT estão desenvolvendo, podem substituir os trabalhos humanos de edição de vídeo e filmes. Projeção a laser e telas em LED. A distância entre a produção e telespectador que pré-existia no cinema de antigamente promete se estreitar cada vez mais após a consolidação das tecnologias, que agora visam experiências e imersões profundas do espectador durante a transmissão cinematográfica, e já registra mais de 6.000 telas no mundo, transmitindo imagens de contraste e melhor qualidade, principalmente quando 3D. A projeção a laser também é mais econômica. Com essa inovação, as salas de exibição se automatizaram, tópico explicado no próximo texto. Essa automação permite, por exemplo, desde transições de formatos de áudio e vídeo com menores interferências, equalização de som, programação de sistemas de iluminação e refrigeração, de acordo com o número de espectadores, a elaboração de conteúdos de divulgação e monitoramento à distância. O uso de recursos audiovisuais se tornou comum e mais sofisticado. Algumas técnicas de iluminação, posicionamento de câmera, edição e cores são usadas como uma forma de expressar mais do que pode ser dito. Esses recursos foram sendo desenvolvidos com o passar do tempo. Um grande exemplo do avanço das técnicas audiovisuais é o filme Parasita, ganhador do Oscar, onde a iluminação e posicionamento da câmera foi essencial para que o diretor pudesse apresentar mais do que poderia ser dito. Oi pessoal, nosso grupo criou uma entrevista na qual 2 repórteres bateram um papo com uma atriz famosa na premiação do Oscar que ocorreu esse ano, já que em 2020 foi um ano difícil para o cinema. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Jornal CQR. Estamos ao vivo diretamente de Los Angeles, acompanhando a premiação do Oscar 2021, com os repórteres Marcelo e Larissa. Bom dia, eu sou a repórter Larissa. Bom dia, eu sou o Marcelo. E aqui com a gente está a Sofia Duarte, aclamada por ser indicada ao Oscar de melhor atriz. Boa noite, Sofia, como você está? Bom dia, Marcelo. Estou muito bem e muito animada para essa premiação de hoje. Então, Sofia, o que você está achando desse novo meio de premiação? São locais diferentes, é uma inovação. Parece que o mundo finalmente está voltando ao normal. 2020 foi um ano tão difícil para todos nós. O vírus ainda não acabou, mas alguma coisa mudou durante as produções dos filmes? Todos os produtores e atores tiveram tempo de 2 semanas para as gravações, mas devido à pandemia, esse tempo passou para 5 semanas para podermos evitar a aglomeração. Mas durante todo o período de gravação, nós tivemos que tomar vários cuidados e tivemos muitas preocupações. Então, você disse que houve grandes preocupações durante as filmagens. Que preocupações eram essas? A principal preocupação era com o tempo de toda essa triagem, com o tempo que ela poderia gerar. Mas graças à tecnologia, teve uma produtividade maior e deu tudo certo. Essa foi a salvação para todo mundo que trabalhou durante esse período. Mas no final deu tudo certo. O filme foi indicado ao Oscar e você também. Mas, por fim, você se sente feliz em trabalhar em um filme que aborda a saúde mental neste período tão difícil? Ter feito esse trabalho foi muito importante por causa da pesquisa de inovação. O que mais me preocupa é a falta de cuidado das entidades governamentais
com o meio artístico, o meio cultural, entende? Mas esse filme foi muito importante para mim, porque o público acolheu de braços abertos e ainda mais pelo assunto delicado que se tratava. Sim. Muito obrigada, Sofia, por ter participado da nossa entrevista e boa premiação. O prazer foi todo meu. Obrigada. Bom dia, nós somos um grupo do 2º ano do ensino médio e vamos falar sobre arte 3D. Nós dividimos em alguns subgrupos para apresentar para vocês. Entre esses subgrupos estão Cinema 3D, que foi uma grande revolução no cinema por possuir um efeito que induz o cérebro a criar uma ilusão de profundidade. Realidade virtual, que é uma área bastante famosa atualmente, já que a pessoa tem a sensação de estar no mesmo lugar mencionado pelo jogo. Grafite 3D, que é uma das artes mais extraordinárias que existe, já que o artista utiliza da sombra para fazer um efeito de realidade no objeto. Hologramas, que são basicamente registros de objetos que, quando iluminados de forma conveniente, permitem a observação do objeto que lhe deu origem. Renderização da imagem, que é um processo pelo qual se obtém o produto final de um processo digital. 3D, que usam geometria tridimensional, com materiais, texturas, ambientes, personagens e objetos sólidos que compõem o mundo dos jogos. Agora meus colegas vão aprofundar um pouco mais sobre os temas nos quais eu citei. O 3D é um filme que reforça a ilusão de percepção de profundidade, e a abordagem mais comum para a produção de filmes em 3D é derivada da fotografia estereoscópica. O primeiro filme 3D exibido nas telas dos cinemas foi o filme The Power of Love, exibido em 1922. A imagem 3D ela é formada por dois projetores distintos, sendo que um emite a imagem com raios de luz na horizontal e outro com raios de luz na vertical. Os óculos 3D utiliza uma técnica baseada na polarização da luz, que significa fazer a luz propagar-se em apenas um plano, não em dois. A sigla 3D significa que a imagem possui 3 dimensões, a altura, a largura e a profundidade. A realidade virtual foi criada em 1838 pelo britânico Charles Weston, que criou os primeiros óculos. Os investimentos em realidade virtual e realidade aumentada serão multiplicados por 21 nos próximos 4 anos, alcançando 15,5 bilhões de euros em 2022. Um pouco da explicação de como esses óculos funcionam: para forjar a realidade, uma imagem plana não bastaria. A realidade virtual cria uma ilusão de profundidade através da estereoscopia, onde 2 imagens diferentes são geradas, uma para cada olho. Assim, o cérebro interpreta que as 2 são uma só, o que forja a sensação de realidade. Algumas das empresas que utilizam a realidade virtual hoje, eu tenho como exemplo a Mitchell, que é uma empresa norte-americana, usa a realidade estendida em seus softwares para reparo de carros, a KLM, que usa para manutenção de aeronaves, a Sempra Energy, uma empresa em San Diego, na Califórnia, que usa os óculos para treinamento do time, que faz a inspeção e instalações, e a Kellogg, que coleta dados críticos de consumidor e realiza pesquisas de mercado. Muitos de vocês não devem ter ouvido falar dessa arte, mas é bem comum nas ruas dos Estados Unidos, feito em paredes de prédios ou até mesmo na rua. O criador do grafite 3D foi o pintor e muralista português Odê. Partiu de um interesse em perspectiva e sombreamento para criar exemplos incríveis de grafites tridimensionais. São desenhos concebidos a partir de várias ideias visuais de profundidade sem contornos. Exige domínio técnico do grafiteiro na combinação de cores e forma. O artista que pratica utiliza da luz e da sombra para fazer os efeitos como se o desenho estivesse saindo do chão ou até mesmo da parede. Pode ser feita tanto com giz quanto com a tinta. Essa arte representa uma nova forma de combinar o domínio das técnicas renascentistas com o grafite. Os artistas que fazem ou praticam o grafite 3D deram um novo significado a ele, pois antes era tratado como um vandalismo. O holograma é basicamente um projetor de imagens em 3 dimensões. Já que não podemos demonstrar para vocês como é um holograma pessoalmente, resolvemos ensiná-los a fazer um holograma aí na sua casa. Você vai precisar de um plástico transparente. Você vai cortar 4 pirâmides
sem a pontinha de cima, uni-las com uma fita durex, procurar um vídeo chamado holograma, colocar a montagem em cima, apagar as luzes, deixar o vídeo rodar e prontinho, você já tem um holograma aí na sua casa. Quando se trata de renderização, as imagens tridimensionais são o resultado de uma imagem transformada para 3D. Hoje em dia, não precisa ser um fabricante de produtos de tecnologia para criar suas próprias imagens em 3D. É possível reproduzir o efeito tridimensional com softwares de edição de imagens. É importante lembrar, imagens enganam o cérebro. Na verdade, somos capazes de enxergar algo em 3D porque basicamente temos 2 olhos. As imagens 3D podem ser vistas sem óculos. Já nas televisões 3D, são exibidos 120 quadros diferentes por segundo, 60 para o olho esquerdo e 60 para o direito. O conhecido efeito Vesgo é fazer a alusão de imagens 3D com o próprio olho, ou seja, você pode produzir a sua própria imagem dentro de casa. Para isso, é colocado 2 imagens iguais, uma do lado da outra. Basta cruzar os olhos e ficar vesgo para enxergá-la como uma só. Os jogos 3D geralmente usam geometria tridimensional com materiais e texturas renderizados na superfície de Game Objects para que tenham aparência de ambientes, personagens e objetos sólidos e componham o mundo do jogo. Jogos 3D normalmente renderizam a cena usando perspectiva para que os objetos pareçam maiores na tela conforme se aproximam da câmera. Ao desenvolver jogos, é utilizado técnicas de modelagem, criação de texturas, desenvolvimento de mapas, criação de roteiros e storyboards, criação de magníficas trilhas sonoras, testar e criar ambientes, funções e eventos. Além disso, há o uso e aplicação de software de desenvolvimento, ideal para a criação de músicas e sons de teste, que são essenciais para tornar um jogo mais vivo, atraente e realista. O primeiro console a perseguir a ideia de gráficos 3D nos games foi o Super Nintendo em 1993, quando a Nintendo decidiu criar um chip próprio chamado Super FX, que vinha dentro de cada cartucho de Star Fox. Com esse chip, o Super Nintendo era capaz de criar polígonos simples, formas geométricas coloridas, porém sem textura. Nos dias de hoje, os jogos podem ser muito mais do que um passatempo ou uma simples diversão. Eles também geram empregos, tanto de quem joga como de quem produz. Exemplo disso são os diversos campeonatos de jogos desenvolvidos por empresas gigantescas realizados pelo mundo todo e os streamers de jogos atuais com bilhões de visualizações. Os melhores exemplos de jogos 3D são Grand Theft Auto V ou GTA V. É um jogo eletrônico de ação e aventura desenvolvido pela Rockstar e foi lançado em 2013. O jogo se passa no estado fictício de Los Santos, com a história de campanha de um jogador seguindo 3 criminosos e seus esforços para realizarem assaltos sob a pressão de uma agência governamental. O mundo aberto permite que os jogadores naveguem livremente pelas áreas rurais e urbanas de Los Santos. Counter-Strike, ou CSGO, é um jogo desenvolvido pela Valve Corporation e pela Hidden Path. É o 4º título principal da franquia e foi lançado em 2012. O jogo conta com conteúdo clássico de tiro, com versões retrabalhadas dos mapas clássicos, bem como novos mapas, personagens e modos de jogo. O CS é um dos maiores jogos do cenário competitivo profissional, contando com diversas equipes e campeonatos oficiais. Fortnite é um jogo dos estúdios da Epic Games e foi lançado em formato de acesso antecipado em 2017. O game é conhecido como um jogo de sobrevivência de mundo aberto, no qual os jogadores coletam recursos, armas, fabricam ferramentas e tentam permanecer vivos o maior tempo possível. Atualmente, um dos streamers mais famosos do mundo joga Fortnite. Ele é conhecido como Ninja e teve aproximadamente 2,5 bilhões de espectadores no seu canal do Twitch. O cenário competitivo de Fortnite, assim como do CS, é gigante, contando com diversos campeonatos, com premiações de milhões e milhões de reais distribuídos nas finais entre os melhores colocados. As melhores animações ocidentais a partir dos anos 2000. Nós pegamos algumas das mais diversas animações. Quando surgiram no início do século passado, elas eram voltadas especialmente às crianças, e eram baseadas basicamente em contos de fadas. Mas com o tempo elas foram evoluindo e ficando acessível para todo o público. O primeiro exemplo é A Fuga das Galinhas, dos anos 2000. Foi o primeiro filme feito inteiramente com uso de massinhas de modelar. A Fuga das Galinhas ela conta a história da Senhorita Tweed,
uma dona de um galinheiro no interior da Inglaterra, onde a maior parte das aves elas vivem uma vida curta e monótona. O interessante é que todo galinheiro é mostrado no estilo de um campo de prisioneiros ao estilo da Segunda Guerra Mundial. Um outro exemplo é Era do Gelo Monstros S.A., Shrek e Lilo e Stitch, de 2001. Essas animações elas foram os melhores ganhadores em 2001. Elas são as diversas produções que realmente valem a atenção, pois são excelentes nos mais diversos aspectos, desde o roteiro, a história, trilha e até efeitos visuais e animações em si. Também Procurando Nemo, de 2003. O peixe palhaço Marlin se preparava para viver uma vida feliz em seu lar ao lado dos seus entes queridos, mas, após perder a esposa e todos seus outros filhos, ainda não nascidos em um ataque, a única família que restou a esse pobre pai foi o pequeno Nemo. Eu vou falar sobre o filme Ratatouille. Ratatouille foi feito em 2007 e conta a história de Remy, o rato que vive em uma colônia no sótão de uma casa na zona rural da França, que ao contrário de seus semelhantes, Remy é um gourmet cujo habilidoso olfato é útil para distinguir comidas com veneno de rato. Mas Remy tem sonhos mais ambiciosos, entrando secretamente na cozinha para ler os livros de cozinha do seu herói, o chefe Auguste Gusteau, mantendo seu ditado de que qualquer um pode cozinhar. Vou falar também sobre Wall-E, que foi um filme feito em 2008. O filme se passa no ano de 2805, época em que a Terra é um planeta abandonado e coberto por lixo, resultado de décadas de consumismo em massa, facilitado pela corporação BNL, que, desistindo de restaurar o ecossistema, a BNL evacuou a Terra, levando a população a viver no espaço em uma nave estelar, totalmente automatizada, deixando no planeta apenas um exército de robôs compactadores de lixo chamados Wall-E. E por último, eu vou falar do filme que ganhou um Oscar e um Globo de Ouro, que é de melhor animação, que é o Viva a Vida é uma Festa, que foi feito em 2007, que conta a história do jovem Miguel, que sonha se tornar um músico talentoso como seu ídolo, Ernesto de la Cruz. E desesperado para provar seu talento, Miguel se encontra na deslumbrante e colorida terra dos mortos. Depois de conhecer um charmoso malandro chamado Hector, os dois novos amigos embarcam em uma jornada extraordinária para desvendar a verdadeira história por trás da história da família de Miguel. Agora eu vou falar sobre a parte mais oriental das animações. E o primeiro que eu vou citar é A Garota que Conquistou o Tempo, que é um anime de 2006, que ele é baseado em um romance de 1967 com o mesmo nome. Essa animação ela fala sobre viagens no tempo com um toquezinho de drama. A personagem principal, que é Makoto, é uma garota que ela é forte, ágil e destemida. É uma personagem que é bem desenvolvida. E até os clichês surpreendem pelo jeito que eles são mostrados e também pela sua trama bem envolvente. A próxima animação que eu vou falar, ela é bem conhecida e faz sucesso até hoje, desde a época do seu lançamento, que é Hunter x Hunter. Essa animação ela foi feita primeiramente em 1999, mas ela recebeu um remake em 2011, que é a que mais fez sucesso, que é a mais conhecida. A história ela se passa em torno do Gon, que é um garoto que sonha em achar seu pai, que era um Hunter, mas o pai acabou desaparecendo. É inspirado no mangá original, que tem o mesmo nome. Essa animação é um shounen típico, que ainda vai demorar um pouco pra ter um final. Em seguida, eu vou falar sobre Haikyuu, que é uma das animações esportivas que fez mais sucesso entre os outros animes esportivos. Os clichês desse anime, eles são bem colocados, desde quando tem a empolgação das partidas, até aqueles episódios que falam sobre o cotidiano do time. E o diferencial é que o Haikyuu, ele não para no básico, que foi o que chamou a atenção dos fãs. Ele é um anime esportivo que foi mais assistido no My Anime List. Kyokai no Kanata.
que é um título que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas ele merece uma certa atenção. Essa ideia veio de uma light novel que foi feita por Nogumo Tori e por Tomoya Kamui, em 2012. Em 2013 foi adaptado para um anime, que é muito lindo, seja pela sua animação ou pela sua narrativa. O anime ele foi produzido pela Kyoto Animation, que, como é de se esperar, só faz animes incríveis. Attack on Titan. Shingeki no Kyojin é um dos grandes fenômenos dos animes nos últimos anos. Attack on Titan mostra o que aconteceu com a humanidade após o surgimento dos titãs, criaturas gigantes que se alimentam de pessoas. A humanidade montou cidades rodeadas por muralhas para continuar sobrevivendo, mas tudo dá errado quando uma delas é rompida por um titã colossal. O anime de Attack on Titan fica ainda melhor se você já leu o mangá, quando a arte do criador Hajime Isayama não é das mais coesas. O estúdio conseguiu elevar e dar um gás diferente para a obra, traduzindo as batalhas, cenas de ação e todo o gore de forma sem igual. Essa é uma tarefa bem difícil, inclusive quando Shingeki no Kyojin é super dinâmico, trabalha com movimentos e formatos absurdos de personagens e monstros, além de ser muito dramático e depender muito de expressões quase exageradas para funcionar. Koe no Katachi. Koe no Katachi, ou Voz do Silêncio, é daqueles casos que, independente do gênero que você gosta de assistir, seria muito interessante dar uma chance. Não por uma mera questão de estar no grupinho de quem viu, ou muito menos por ser um anime visualmente bonito. Ele é interessante por oferecer uma experiência de autorreflexão, uma oportunidade de entender o que é viver nessa loucura que chamamos de sociedade. Koe no Katachi não é um filme sobre romance, mas sim drama, um puro e simples drama sobre bullying. Your Name. Dois jovens, uma menina que mora no campo e um menino que vive na cidade, trocam de corpo por um motivo misterioso e começam a viver em realidades bem diferentes das suas. Um romance que viaja pelo tempo e traz ainda grandes emoções, dirigido pelo elogiado cineasta Makoto Shinkai. Yuri on Ice. Às vezes, tudo que uma história precisa para ser cativante é a diversão. Claro que isso não é o suficiente para carregar um anime inteiro, mas ser certeiro em alguns aspectos já ajuda bastante. É o caso de Yuri on Ice, que apesar de uma animação sofrida e um roteiro um tanto corrido, consegue compensar pelos personagens. Como anime de esporte, pode deixar a desejar, mas é um romance muito meigo e bem-humorado. Ainda é um dos poucos exemplos de animes mainstream centrado em um casal LGBT, e esse é um fator que só aumenta sua fama entre o público geral. O impacto da obra no fandom foi estremecedor, com votações populares dando prêmios ao anime tanto no Ocidente quanto no Oriente, com o filme a ser lançado em breve. Violet Evergarden. É um anime para quem gosta de se emocionar, chorar, de ter aquele momentinho particular de descarrega emocional assistindo alguma coisa. Violet Evergarden é um dos animes mais lindos que eu já vi, seja na narrativa extremamente sensível ou na arte que é para te deixar sem palavras. Produzido pela Kyoto Animation, Violet Evergarden traz uma arte super detalhada e emocional, com cenários deslumbrantes e movimentação fluida, tudo engatilhado para auxiliar a narrativa sem roubar sua atenção dela. É um daqueles combos perfeitos de arte e história que entregam algo que certamente vai te marcar de alguma forma. Kimetsu no Yaiba. Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba é um deleite visual que vale a pena mesmo se você não é muito fã desse tipo de aventura. A animação se utiliza de um traço muito único, além de texturas diferentes e cenários de tirar o fôlego, tudo para enriquecer o conto do Tanjiro. Até mesmo os momentos mais grotescos da história possuem uma beleza digna de não desviar o olhar. Além de todo o clamor pela adaptação em anime, que de fato foi um ótimo trabalho do estúdio Ufotable, é impossível negar que tem algo no enredo que levou o mangá a vender cerca de 120 milhões de cópias. Para fins de referência, é o mesmo número que Bleach vendeu em 15 anos de publicação. Seja pelos personagens carismáticos, pela história simples, porém bem executada, ou só pela animação maravilhosa, Kimetsu no Yaiba ainda vai dar muito o que falar nos próximos anos. Bom, esse foi o nosso trabalho para se criar. Falamos sobre as animações tanto no Oriente quanto no Ocidente. Espero que tenham gostado.